Amém? Você pode acender, isso, eu já ia pedir. Parece que depois dos 40 a gente começa a ter umas necessidades que não tinham. Se bem que eu cheguei 40 agora, né? E aí parece que a gente começa a não enxergar direito. Não sei se você tem isso. Esses dias eu descobri que eu comecei a enxergar mais de perto e menos de longe. Começou a inverter. Eu falei, uai, como é isso? Amém? Glória a Deus. Deixa eu me organizar aqui, irmão. Deixa eu pegar aqui meu texto. Glória a Deus. Vocês estão bem? É que a primeira coisa a gente fala a paz do Senhor, não é? É o costume do crente, né? Mas também perguntar se você está bem não é pecado não, tá? Você falar boa noite, não é pecado também não. Tá tudo certo. Abra sua Bíblia lá em Josué. Nós fizemos uma inversão aqui. Meu Deus. Estremeceu tudo, né? Estremeceu tudo. Deixa eu ver. Oh, glória. Quando eu estava chegando ali, a Maria perguntou, você não fica nervoso? Eu falei, o frio da barriga nunca acaba. Sério, pai, sério. Mas aí a gente já dá a controlar. Ah, é mesmo? Eu falei, todo mundo fica. Josué 1, no verso 9. Se você puder ficar em pé, se você puder. E se você estiver perto de alguém que está sem a Bíblia, você fala, nós vamos ler aqui. Josué 1, no verso 9, diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não, vou ler de novo, porque vou ler de novo. Eu sei que assim, às vezes a gente quer, né, ser insistente. Não fui eu que lhe ordenei? É uma pergunta. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Agora você fecha os seus olhos e guarda essa palavra bem dentro do seu coração. Deus, em nome de Jesus, a palavra é tua, a igreja é tua, e os seus servos saíram de casa para te ouvir. Nós estamos aqui para render graças, para agradecer, para louvar e bendizer o nome daquele que é. Glórias a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus? Aleluia. Esse texto é um texto muito interessante, por vários fatores, e eu quero destacar alguns desses fatores com vocês nessa noite, amém? Se você lê o livro de Josué, se você vem lendo os livros, Gênesis, até chegar nesse ponto aqui, basicamente depois de tudo que Deus fez, o personagem, na minha humilde opinião, que é crucial, é a vida de Moisés. E Moisés foi criado como príncipe, depois que acontece aquele fato com o egípcio, ele foge e tal, ele vai voltar e ele é usado para ser o libertador, porque quem foi libertador foi o Senhor. Ele é o instrumento pelo qual o Senhor usou para libertar o seu povo. E é isso, a história você sabe. E todos os perrengues que Moisés passa com aquele povo, e aquele povo representa eu e você. A igreja do Senhor era aquela igreja lá, complicada. Uns ajudam, outros atrapalham, uns ensina, dali a pouco está fazendo de outro jeito. Essa igreja somos nós, queridos. Não se preocupe, porque num verso, se você é leitor da palavra, Jesus até um dia fala assim, que na igreja de Jesus tem ladrão. E Jesus falou que as minhas ovelhas conhecem minha voz. Não se preocupe com o que acontece. As ovelhas do Senhor, ouve a voz dele e segue, pronto. Você não se preocupa com o outro, que não é problema seu, você não toma para você. Amém? Então, a igreja era difícil. Toda aquela situação, você já deve ter lido.
Aí lá num episódio o Senhor fala, toca na rocha, o que acontece? Moisés fere a rocha. Lá foi uma pisada de bola que ele deu com o Senhor. E lá na frente, o Senhor leva Moisés no monte. Esse para mim é o texto mais difícil. Para mim, eu lutei muito com esse texto. E chega lá, o Senhor fala, Moisés, olha para frente. Lá está a terra, né? Ele está no monte, ele olha lá embaixo. Quem já foi num lugar muito alto, em morro, você já foi aqui no Santo Antônio e você fica olhando quando amanhece, muito lindo, né? Interessante você ver todo Cuiabá, você vê vários vales, você vê tudo. Imagina você lá no monte. É assim que estava Moisés, só que tem um negócio que vai pegar aí, irmão. O Senhor fala, olha para frente, Moisés, olha para a direita, olha para a esquerda, olha lá que é aquela terra, Moisés. Depois que Moisés olha tudo, o Senhor fala assim, só que você não vai entrar. Eu vou levar você. Agora imagina que você é Josué, que caminhou com alguém que é um líder, que você conhece, que qualquer coisa que acontecesse, aquele líder estava lá, ele ia dar jeito. Queria dizer, é muito fácil, quando a gente é liderado, você está com alguém, você sabe que se der qualquer coisa errada, é o chefe que se vira, irmão. Você está na tua, é ele que vai dar jeito. E aí você anda com aquela pessoa, aprende a respeitar, sabe que é homem de Deus, está ali o tempo todo, mas você sabe que qualquer B.O. que der, ele vai dar jeito, porque você sabe, confia tanto, e que Deus vai fazer alguma coisa com ele, através da vida dele, vai ter alguma coisa. E aí imagina que você chega nesse ponto, e aí o Senhor fala para você, ser forte e corajoso, por quê? Eu vou levar o líder, e agora quem que vai ser o líder? Você já se imaginou nessa situação? Tem todo um povo, tem toda uma terra para conquistar. Você sabe que o líder Deus levou. E aí fala, Deus levou é bonito, mas morreu. Não ficou corpo, mas morreu. Aí você fala, e agora? O líder foi. E agora o que é? Você percebe como é? Aí a palavra vem, seja forte e corajoso, porque eu vou levar teu líder. E aí? Aí pesou, né? Eu ia tremer de ponta a ponta, ia chorar, ia pedir que não, que às vezes a gente não confessa, né? Mas pensa você na situação, você está lá no morro, ó, vou levar o teu líder e você que vai ficar para liderar essa galera. Você sabe que o povo é difícil. Você já leu que tem um episódio que o Senhor fala assim, que vai descer tanta codorna que vai sair carne pelo nariz do povo? Você já fez isso? Se aconteceu isso? Um dia eu não queria comer uma coisa, meu pai falou assim, você vai comer até não aguentar, até enjoar, até sair pelo zóio. Foi isso que Deus fez. O povo não era fácil. É a igreja de Jesus. E aí a palavra vem, seja forte e corajoso. Porque agora é você. Agora é com você. Mas existe um porquê de ser forte e corajoso. Amém? Josué sempre andou ao lado de Moisés, certo? Isso que dava confiança. Agora ele se vê encorajado por Deus, porque agora ele é o líder. Mudou tudo, queridos. Muda tudo. Um dia que você for líder de qualquer coisa na sua vida, você vai ver que muda. Se for no seu trabalho, os seus colegas falam aí, ó, agora só porque é chefe, agora está aí, ó. Pô, é que tem algumas palavras que eu estou me segurando, para não tomar puxão de orelha. Mas é tipo assim, vamos falar, você está puxando o saco do patrão. Por isso que você mudou agora. Mas ele não entende que você está do outro lado do balcão, e agora a sua visão tem que ser outra. Certo? E aí o líder morreu e agora você tem que ser forte e corajoso. Existe então uma multidão de pessoas e você sabe que tudo o que significa ser esse líder, queridos. Quando você passa por lá de lá do balcão, a história muda totalmente. Se você trabalha numa loja lá, aqueles seus companheiros de venda, agora você é a chefe. Aonde você for, tudo muda. E você tem que mudar, porque se você não mudar, você não merece estar lá então, ué. Não é assim? Você está vendo como que a palavra ela é prática? A gente costuma não pensar dessa forma, mas esse aqui é o nosso manual de vida e conduta, em tudo, serve para todas. O que você pensar, se tem resposta aqui, tem. Porque ela é viva e eficaz e te responde em todas as suas dúvidas. Então, mas eu quero falar de uma outra situação que pega mais hoje em dia na era moderna. Para você refletir hoje. A nossa vida hoje é cheia de desafios, certo?
é desafio na empresa, dependendo com que você trabalha, você tem uma meta a cumprir, certo? Tem contratos, tem prazos, tem coisas. Eu sou professor, tem escola. Lá na escola nós temos prazo, tudo é, não tem nada que assim, hoje eu imaginei um negócio agora, vamos fazer. Não existe. Tem que ter no mínimo 15 dias de antecedência. Está tudo planejado, tudo feito, tudo pensado para que aquilo corra certo. E ainda nós estamos mexendo com pessoas, pode ser que alguma coisa não ande naquele caminho, você tem que ir consertando. Para ir daquele ponto. Então é planejado. Certo? Então dependendo com que você trabalha, tem várias situações que elas vão nos sugando. E aí, sem contar que nós temos, olha só como é. De família, dependendo se a família não tiver muita treta, você tem 3, 4 grupos de WhatsApp da família. E aí o pai posta a mesma coisa no seu, nos 4 da família. Só acontece com o meu? Tenho certeza que não. Meu pai manda para mim e manda nos grupos da família. A mesma coisa. No final do dia você está cheio. Se você não responder, meu querido, não vou mandar para você não, você não responde, você não fala comigo. Aí lá no seu trabalho tem 300 grupos de WhatsApp. De manhã é 3.000 bom dia. Nunca vi tanto bom dia desse jeito, mas de boca ninguém fala. Entra no ambiente, todo mundo calado. Mas mandou cedo lá no WhatsApp. Não é assim? Está sugando essa energia, porque você tem que responder. Lá no grupo do trabalho ainda tem aquele que é aquela nota importante. E alguém fala assim, você não viu, fulano? Você não viu. Lá na escola fala assim, você não viu, eu vou passar no RH, tá? Se a mami, é a diretora lá, se a mãe postou, você não viu, opa, todo mundo corre, já manda ok. O ciente, é 2 palavras que vai, né? Não basta olhar, você tem que responder. Então, você observa, está sugando você. Mas não tem só isso. Tem outros fatores. Aí tem o trânsito, dependendo de onde você trabalha, eu trabalho 18 quilômetros de casa. Sabe que aquilo não está me sugando? São 18 quilômetros, eu saio bem cedo para ir light. Mas na hora que eu volto, de Cuiabá para VG, meu Deus, onde sai tanto carro? Onde sai tanta gente, meu Deus? E todo mundo combina de sair no mesmo horário. Está te sugando. É o trem que não dá seta. Lembra daquele filme do Pluto? Não é Pluto, não. Não lembro quem que é da Disney, que ele entra, ele é tranquilo, mas entra dentro do carro e ele muda. O trem para tirar a paciência é trânsito. Eu gosto de sair cedo, eu gosto de voltar tarde para não ter que pegar trânsito. Eu quero andar suave. Eu não quero que eu abra... Um segundo que abre o sinal, o cara buzina atrás de mim. Querido, eu não gosto. Eu quero sair suave. Está te sugando a sua energia. Você tem que estar atento. Você não pode fazer errado. Se alguém fizer errado com você, você não desconta na mesma moeda. Você tem que controlar. Está sugando. Ou será que isso acontece comigo? Vigia, varão. Deus está vendo aí se acontece com você ou não. Né? Aí você chega em casa, certo? Aí tem várias situações. Aí tem a casa, tem as crianças. No caso eu tenho 2 lá, tem um lá que ele é um furacãozão, assim, nível 30. E papai está lá, e um ajuda aqui, o outro ajuda lá, e põe outro negócio aqui no lugar, tá sugando. Aí você fala, vou assistir um filme, uma série, você quer assistir e acabar a série é 50 minutos, você tem mais 300 filmes para você ver, você não consegue chegar no final, você está ansioso. Aí tem um monte de canal, duvido que você não tenha, no mínimo, dessas plataformas, você não tenha no mínimo 2. Se você for que nem um povo lá de casa, cada um paga uma e cada um dá um perfil para um. Aí é 5. Então você já fica ansioso porque toda hora tem uma novidade ali. Isso eu só falei do natural. E tem o seu devocional. Que você tem que colocar no meio desse trem todo que está te sugando. A única coisa que não te suga é essa aqui. Aí você não leu um dia. Aí você não leu 2, não deu tempo. Aí você orou no trânsito. Eu gosto de orar no trânsito. Eu amo orar no trânsito. Parece que eu chego até mais rápido. E aí eu não estou prestando atenção nos outros. Eu só estou aqui orando. Primeiro eu começo agradecendo. Aí eu falo do dia da Maria, que vai comigo para a escola. Eu falo do dia do Pedro, dia da Dani, meu dia. Eu coloco meus alunos tudo diante de Deus, porque eu vou entrar lá, são 20. E eu quero que eles sejam uma bênção, os anjos, às vezes não é. Mas eu estou lá orando por eles. Deus abençoa tudo. Aí eu venho para a igreja, eu vou orando assim. Aí eu cheguei lá. Se eu chegar mais cedo, eu já vou ler ali, irmão. Porque senão o negócio é tão corrido, que às vezes não dá tempo de chegar em casa, eu parar para ler, já deu 10 horas, 11 horas, eu levanto 5:30 da manhã. E se eu deixar, não consigo ler, não foi, passou. E eu não sei se acontece com você, mas quando passa, algumas vezes, passou um dia, passou 2, você não cumpriu aquilo, você se sente o maior dos transgressores.
Acontece com você? Aí você pensa assim, passou 1, passou 10, passou alguns dias. Se você nem orou, você pensa assim, mas eu não vou orar não. Como que Deus vai ouvir logo eu? Porque eu deixei esses dias, passou em branco, né? Aí teve um dia que você não veio nem no culto, você fala assim, eu sou muito pecador, porque nem no culto eu não vou e não orei também. Aí eu estou tão longe de Deus, que Deus tem tanta coisa a fazer que Ele não vai me ouvir. Porque eu estou totalmente desviado, totalmente fora do negócio. É assim ou não é? Você já passou por isso? Eu lembro que teve uma vez que nós viajamos e já tinha 20 dias, eu não tinha ido na igreja. Eu falei assim, estou me sentindo desviado, preciso ir numa igreja. Aí todo mundo, eu falei, eu não sei qual que eu vou sair agora e vou para uma igreja. Culto é 7h30 no geral, é nesse horário que eu vou sair, a primeira que eu encontrar é lá. Passei, eu vi lá a primeira, não sei o que ela, eu falei, é nessa. Tinha 5, eu falei, é aqui. E eu só glorificava, eu não sei nem o que o cara estava cantando lá. E eu glorificava, palavra de oferta. Acho que era tradicional, porque o povo me batia palma. Eu estava nem aí, eu estava batendo palma para tudo, para Deus. Eu queria estar lá. Estava me sentindo assim, onde você, sabe, abstinência de culto. O crente passa por isso, ele se sente um desviado. Não foi na igreja, você não é crente, não, você não vai na igreja, porque você vem quarta, você vem domingo, você vem reunião, não é assim? Você não sente isso antes de vir para a igreja? Ou será que é só eu? Eu até falei, a Dani brincou, mas onde nós vamos? Eu falei, não interessa, eu quero achar uma igreja, a porta estiver aberta, já era. É lá que eu vou entrar. Então, existem as coisas que vão nos sugando e vai nos deixando assim. Às vezes nós nos sentimos longe de Deus por conta disso. E a gente começa a se sentir mal. E aquilo vai sugando as nossas forças. São vários motivos, todos esses motivos eles vão nos sugando. Todas essas coisas sugam a nossa energia, sugam a nossa força, quando a gente não consegue fazer aquilo que a gente se propõe. A gente começa a se sentir longe de Deus. E você começa a achar que se eu orar, Deus não vai querer minha oração. Porque eu estou longe. Deus não vai me ouvir. Então nós nos sentimos cansados, achatados pela nossa correria do dia a dia. E tem muita coisa que a gente não consegue cumprir na semana, não é? Não sei se isso acontece com você, mas tem coisas que, se não for naquele horário, milimetricamente, naquele horário, eu não consigo cumprir muita coisa. A gente vai se sentindo mal, até que a gente se sente fraco e distante de Deus. Mas presta atenção. Será que Deus pensa assim? Será que Deus nos vê dessa maneira? Pensando assim, será que Deus fala, esse filho esse meu filho já está perdido. Ele não orou essa semana, ele não faltou aquele culto, ele não está fora do propósito, está totalmente desalinhado, está perdido, está longe. Será que Deus pensa assim? Será que Deus age dessa maneira? Será que Deus nos vê como indigno dele por alguma falha, queridos? Abre lá no Salmo 139. Salmos 139. Aleluia. Espero que você não esteja com pressa para ir embora. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. E todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegasse à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderei escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se tu estás nos céus lá estás. Se
eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobriram e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois a ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, e eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As suas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinaste para mim, quando foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Percebe que o Senhor não te vê como a gente se vê? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. A palavra diz que Ele nos teceu dentro do ventre da nossa mãe. Os olhos dele já estavam em nós lá. Você percebe que este Deus, Ele não olha para nós como nós nos vemos. Às vezes o maior julgador das pessoas são as próprias pessoas. O maior juiz de nós somos nós mesmos, muitas vezes. Não é quando você se importa, o que as pessoas vão pensar, o que vai dizer. Não é isso. O maior julgador de você é você mesmo. Sabe por quê? Porque você se pauta em coisas humanas, e o Senhor não olha como você vê, como eu vejo. O Senhor nos olha desde lá como um embrião, e os planos e os sonhos já começam ali. Eu lembro que quando nós estávamos na expectativa da Maria nascer, quantos sonhos, quantos planos a gente ficou formulando, quantas situações, quantas coisas. Eu lembro que eu fui comprar um filme, era o Transformers, olha só. Quando você for pai e mãe, você vai entender o que eu estou dizendo. Eu falei assim, eu vou ter o prazer de assistir com ela. Cadê o DVD que não existe mais? Mas eu queria, me sentia tão pai assim, né? Nossa, você pai. Acho lindo. Eu falo para minha filha, eu amo ser chamado de pai. E eu falo como um colega meu no trabalho, eu nasci para ser pai. Eu amo ser chamado de pai. Quando fala pai na escola, eu acho que tudo é para mim. Eu olho para todas as crianças quando fala algum pai que aparece lá. E a minha filha estuda na escola onde eu trabalho, ela passa lá no vídeo e fala assim, eu tenho o prazer de falar. Aí, é sua filha? Eu falo, é minha filha. Aí se os gritos falam, é sua filha? Eu falei, rapaz, ó, é minha filha, você entendeu, né? Você imagina o Senhor falou que nós somos especiais. Ele não nos vê como a gente se vê, queridos. Nem se você vê carequinha, gordinho, cabelo, não interessa, o Senhor não está vendo isso aí não. Ele está vendo algo de excelência, que Ele teceu no ventre da sua mãe. E o Senhor tece alguém com defeito? Tece alguém com alguma coisa irregular que não devia estar lá? E se eu fosse você, já olhava para alguém mais perto e dava um sorriso. Porque percebe o tanto que a gente é especial para o Senhor? Percebe que Ele não tem... O olhar dele não tem nada a ver com o olhar que a gente tem. A gente tem um olhar julgador, né? A gente tem um olhar que repara nas coisas. O Senhor não está nem aí com isso. E nem aí para a sua opinião também. Ele não vive disso. O Senhor não tem rede social não para estar fazendo propaganda. Só nós. Percebe? Então, às vezes, quando a gente se acha tão indigno do Senhor, o Senhor falou, filho, larga de ser besta, meu querido. Um dia eu falei para a Maria foi lá, nós temos uma coisa em casa. Não existe coisa de menina e coisa de menino, na questão de roupa, de cor das coisas. Então nós deixamos essa liberdade para ela ter a própria personalidade. Um dia ela voltou que nem uma jamaicana. Tudo estava colorido. Ela falou, pai, está bem? Eu falei, você está se sentindo bem? Tá, mas eu falei, mas você está parecendo uma jamaicana. Por quê? O que é isso, pai? Está tudo colorido.
meu pai, mãe, falou que eu sou feia. Começou a chorar. Falei, não, minha filha, não foi não. Falei que está colorido demais para mim. O seu pai é assim, caretão, só gosta de usar preto, só gosta de usar cor sim, tal. Você é vibrante, tal. Não, mas o senhor... Cara, foi 40 minutos para conseguir vir com ela para a igreja depois naquele dia, que era bem o dia do culto. Eu falei, não, filha, vamos lá. Eu não queria ser aquele emplacar, bora, vai desse jeito mesmo. Eu queria ser, né? Eu queria ser diferente. E aí, imagina, parece que é assim que a gente comporta com Deus. Ah, o Senhor falou que sou feio, eu não vou. O Senhor não está falando desse jeito, o Senhor não nos vê assim. Você sabe por que isso acontece? Porque a nossa base de amor é uma base humana, queridos. A base de amor de Deus é diferente. Para raciocinar um pouquinho. Qual que é a sua base de amor e qual que é a base de amor de Deus? Olha só. O amor do ser humano é assim, ó. Ele passa pelo mérito, não é? Já ouviram aquela frase que tudo que você cultiva, cresce, você só pode entregar o que você tem, não é assim? Todo mundo quem já ouviu essa frase? Você só pode dar o que você tem. Você tem que cultivar o amor, não é assim? Não é isso? Você tem que cultivar. Então é mérito. O amor do humano é assim. Porque a pessoa ama para sempre. Pisa muito no calo de alguém para ver se ela não te deixa. Fala, não, chato demais, dá licença. Sem graça até onde não pode mais. É porque a gente não fala. Mas é verdade. O amor do humano é cultivado. Tem que cultivar. Se não tem amor. Eu lembro que uma vez o meu tio veio aqui. E o meu tio, ele tem um filho que não é filho da esposa dele, de um outro relacionamento. Mas ele não foi. O menino, a namorada na época, né? Não deixou o menino conviver com o pai. E aí ele veio e falou assim, você vai comigo lá, eu vou ver fulano, meu primo. Mas que eu também nem conhecia ele direito. Aí nós sentamos na mesa para comer uma pizza. O meu tio, o meu irmão, o menino e eu. Cara, não tinha conversa. Era pai dele? Só biológico. Não chamou de pai, não tem como, porque não tem, ó. Não cultivou, querido. Então é só um homem. Só um homem. Tanto faz. Pai para ele vai ser o que ficou com ele, que passou perrengue, estava junto. Não é assim? Porque o nosso amor, o nosso nível de amor, passa pelo mérito. Passa pelos acertos. Erra muito para você ver. Erra demais para você ver. Não tem nada que resiste. Errar, chega uma hora que satura. Satura, e esse amor vai ficando desgastado. Até uma hora que você fala assim, não preciso disso. Não mereço fazer isso. A vida é só uma para queimar e eu vou gastar com a pessoa errada. Estou mentindo? Você não estava preparado para ouvir isso? O amor passa pela troca. Já falei, né? O mérito, trocar. Tem que estar o tempo todo trocando. Porque só de um lado, não é? Eu nunca consegui entender os casais que falam, um dos cônjuges fala assim, fulano nunca falou que me ama. Eu falei, porque eu fico pensando, como que você consegue casar com alguém assim então? Isso é muito ruim de relacionamento, dá licença. Como que você casa com alguém que nunca falou que te ama? Nem quando era namorado falou que amava? Ah, não, se não tem boca para falar que ama, não presta. Não presta para estar junto. É a troca, querido. A Dani mandou uma mensagem para mim, minha mãe ficou rindo, eu tinha levado minha mãe no rancho. Aí ela falou assim, o que foi? Aquelas mensagens da tarde. O que foi? Você está com a voz ruim? Porque eu chego na escola falando, eu saio 6h45, estou falando, acabou a voz. E no microfone. Ela falou que você está com a voz ruim e tal. Tem que tomar um remedinho para melhorar a voz e tal. O que foi, meu amor? O que aconteceu? Aí eu mandei aquela voz assim, não, é que eu estou ruim porque eu não falei com você hoje, não te vi. Aí ela mandou o áudio seguinte, mas você é besta mesmo, né? Estou trocando, querido, estou investindo. A minha mãe deu tanta risada. Eu não consigo ser sério, muito serião. É assim, mas é a troca. E não é bom? Claro que é. Experimenta ser... É bom, mas esse é o amor do homem. Agora vamos falar do amor de Deus. O amor de Deus está lá, que você acabou de ler lá em Salmo 139. O amor de Deus é muito superior. O nosso amor é condicional. O amor do humano tem condição. Aí você fala assim, eu quero chegar no amor de Deus. Rapaz, você sabe o que você está pedindo? Olha o amor de Deus. O amor de Deus é perfeito. O amor dos humanos não. Preste atenção para você guardar essa frase.
o ser humano pode ter amor. Pode, porque tem gente que não tem. Dependendo do que se faz, você percebe aí nos noticiários. Não tem apego. Eu costumo falar assim, ó, quem é pai? Se um filho não muda a vida de um homem ou de uma mulher, mais nada muda. Porque o dia que a minha sogra falou, eu não aguentei, eu não consigo lá ver o parto, a minha sogra trouxe a Maria, na hora que eu peguei no meu braço, eu falei, é um pedaço meu, cara. Mas eu chorei, e fiquei olhando para a carinha dela, aquele cheiro de ovo, eu falei, é só meu, é meu, eu fiz. É meu. Se um filho não te mudar, nada mais muda. Porque ali é seu sangue, querido. Percebe? Então, o humano pode ter amor. Certo? Agora pega essa. Mas Deus é. Você percebe? Nós aqui, ó, no nosso aqui nós cultivamos, né? Vem aí no cumprimento, irmão. Na hora que ele olhar na sua cara, você olha para baixo e ele não te cumprimenta. Ele já acabou o amor ali na hora. Ah, esse irmão metido, né? Sem graça. Se fosse na minha época, eu era jovem, eu falava assim, prego. Você lembra dessa gíria? Prego fulano, né? Já não gostei mais dele. O que ele fizer já não serve mais. Mas Deus não. Deus é. E se ele é, interessa. Ó, Deus olha para ele e fala, mesmo quando o ser humano fala para o Senhor, eu não te amo. O Senhor fala assim, o problema é seu, mas eu amo você. Mesmo que você não goste daí, o problema é seu. O que você vai fazer? Você vai pular aqui e chegar aqui em mim, por acaso? Você percebe que Deus é diferente da gente? Ele é amor. E nós podemos ter. Se Ele é, Ele não nos vê nunca como nós nos vemos. Eu estou te provando na palavra como é diferente o amor de Deus. Por isso que fala que o amor de Deus é ágape. É um amor incondicional. Não põe condições para você amar. Aí se você falar para mim, mais a justiça. Querido, não entra nesse negócio de justiça que é pior. Fica só no amor. Deixa a justiça para Deus. Você não é juiz? Cadê o seu diploma de... Percebe? Aí a gente começa a preocupar com outras coisas. Deus só está preocupando em amar. Primeiro ponto é amar, querido. Então, Ele ama você do jeito que você é. Do jeitinho que você é. Seja ranzinza ou não seja. Seja metódico, bagunceiro. Seja do jeito que você for. Ele é. Então, querido, se você não leu, se você se sente desviado, o problema é seu. Ele não tem compromisso com isso. Ele tem compromisso com aquilo que ele sente por você. E você tem que tomar ciência de como Deus te vê. Percebe que é diferente? O ser humano, então, ele depende de trocar, de cultivar. Mas Deus não, Deus é amor. Romanos 8,39, guarda aí para você conferir. Olha como que Deus age. Deus fala, ó, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não existe nada onde eu possa estar, que o amor dele não possa me alcançar. Não importa o que você fez, não importa o que você faça, Ele te ama. Aí eu fico imaginando Deus, como que Ele é tão lindo desse jeito. Eu posso fazer as coisas, Ele vai me amar. Ele vai querer me consertar, obviamente isso vai ter que mudar. Mas quando eu falo de amor, Ele é e Ele não me vê como eu me vejo. Porque às vezes nós não nos achamos dignos do Senhor. Por isso muitas vezes até a bênção não chega. Porque eu não tenho a capacidade de me ver digno daquilo. Às vezes eu não me vejo digno de ser pai. Às vezes eu não vejo digno de ser líder. Às vezes eu não me vejo digno de estar falando da palavra do Senhor. E o Senhor não está preocupado se você está achando isso. Ele é e Ele te ama do jeito que você é. Se alguém falou alguma coisa contrário disso, caia por terra agora em nome de Jesus da sua vida. Não interessa o que te falaram lá na infância. Você sabe quantos homens, quantas mulheres já falaram assim, fulano não aprende porque é burro. Querido, joga isso fora. Isso atrapalha a sua vida. O Senhor não te vê como você vê, Ele não usa a tua régua para te medir. É diferente, Ele é amor. E quem ama nesse modo nunca vai querer ver você mal. Sempre vai querer ver você para cima. É como meu pai fala, encare as coisas na esportiva. Assim meu pai disse. Seja bem, não deu certo aquilo ali, fique bem. Alguma coisa Deus vai ensinar, alguma coisa vai dar certo. Ele quer te mostrar alguma coisa.
Encara a vida diferente. Até agora você levou a sua vida muito, muito mal, muito ruim, se achando ruim, porque não dá certo para mim, mas e o que deu certo até agora? Queridos, na pior das situações, quando estiver dando tudo errado, lembra do dia que deu certo. Lembra do dia que Deus fez algo. Quando os discípulos olharam para uma criança e falaram assim, quem pecou? Olha o amor do homem. Quem pecou aí, Jesus? O moleque aí está tudo estrupiado, foi ele ou o pai? O que ele falou? Nem ele, nem o pai. Para vocês verem o que eu vou fazer agora, tio. Eu vou fazer uma coisa linda agora, você quer ver? É um milagre. Ah, você imagina, querido, você está diante do negócio e vê um milagre acontecer na vida da criança. O amor de Deus é diferente do nosso. O nosso amor é julgador. O nosso amor é aquele que você tem que colocar na conta. É isso, vai ticando. O amor de Deus não é assim. Ele não nos enxerga assim. Imagina, aqueles homens tiveram a oportunidade de ver o amor em ação. É lindo demais esse Jesus. É transformador. E isso eu não sei para você, mas para mim é totalmente libertador. Te livra do julgamento das pessoas. Pouco importa o que as pessoas pensam. Se o meu Deus me teceu no ventre da minha mãe. Antes da minha mãe me ter, ela teve um aborto espontâneo. E eu tinha uma dúvida. Eu falava, Deus, por que ele? Por que não ele e por que eu? Gente, as coisas acontecem, eu não sei por que eu tive essa dúvida. Isso me incomodava. E eu nunca falei para minha mãe, porque nenhuma mulher quer ter um aborto. E ela fala que se assustou e aconteceu. E eu falava, Deus, mas por que eu e não minha mãe, não meu irmão? Por que justamente isso? Era uma dúvida minha. E eu orava por isso, ninguém sabia. É coisa que você vai, sei lá, brota. E um dia eu orei, e um dia Deus quis falar. Porque, queridos, a gente tem que passar a entender que Deus é Deus e Ele fala quando Ele quer. Não interessa se você ficar implorando, Ele vai falar o dia que Ele quiser falar. E um dia Ele decidiu falar. E Ele me deu uma resposta, foi tão reconfortante que Ele falou. Para mim, me explicou porque isso aconteceu. E eu vou falar para você, as palavras foram assim. Por isso, eu fico tentando me esmerar em algumas coisas que eu procuro fazer. Porque o Senhor falou assim, eu chamei Ele para mim. E chamei você para fazer algumas coisas para mim. Aquilo me confortou e me trouxe uma responsabilidade. Então aquele foi para o Senhor. E esse que está aqui vai ter que fazer valer a oportunidade que teve. Aí agora você olha assim, que Deus te teceu lá e te chamou para alguma coisa. Acabou, queridos, nada pode nos parar se você confia em você. Se você confia no Deus que você tem. As pessoas podem falar. Aí eu vou usar as palavras de alguém que não é cristão. Que é aquele palestrante chamado Geraldo Rufino. Um dia a mulher falou assim, vou ter, seu Geraldo, dar uma notícia que não vai ser boa para você. Ele sorri e fala assim, você não tem esse poder. Por quê? De acabar com o meu dia. Eu já passei por isso. Eu já comi até lixo e estou vivo. Nada pode me parar. Eu achei aquilo. Falei, cara, que coisa. Tem gente que vai pensar assim, ai, que cara metido. Larga de ser bobo, irmão. Olha só como a gente tem que comportar. O Senhor falou que te ama, teceu você no ventre da sua mãe, você vai deixar as outras pessoas. Não é você rebater, é você saber quem você é, querido. A igreja do Senhor tem que saber quem ela é e onde ela está, para que a gente possa ser efetivo. Presta atenção comigo. Em 2010, 195 milhões de brasileiros. Presta atenção, o último censo. O IBGE é para sair o censo agora. Agora nós somos 215 milhões de brasileiros, certo? Presta atenção. Aí eu fui somar tantos cristãos católicos. Aí eu até fiquei sabendo, tem cristão católico romano, cristão católico brasileiro. Aí tem ortodoxos que eu sei, os protestantes evangélicos na sua multidão de denominações. Somando tudo, dava 97% de cristão. Aí eu fico pensando, como 97% de cristãos ficam divididos entre uma agenda que prega o aborto e liberdade das drogas? Aí eu fico pensando, aí as pessoas ficam assim, não, mas eu vou mandar mensagem para fulano porque eu vou ganhar mais um voto para o Bolsonaro. Ai, porque não posso aceitar esse voto no Lula. Queridos, é a igreja que tem que se arrepender. Nós não fizemos o nosso papel, porque até agora nós não sabíamos quem nós éramos. Não temos como ter dúvida em duas agendas totalmente diferentes. Você percebe, se era em 2010 87%, como pode haver dúvida? E eu não estou pedindo voto para ninguém. Eu só estou falando que a igreja tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Ou saber quem ela é. Percebe? É fácil a gente falar, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Mas toda vez que você lê essa palavra, a culpa é minha, a culpa é sua. Sabe por quê? Porque essa palavra quer trazer arrependimento e mudança em nós. A guerra não é com o outro, querido. É aqui dentro, ó. É aqui que a batalha vai.
Por isso que fala que não é contra carne nem sangue, porque lá no Antigo Testamento já foi assim. Agora é aqui, ó. Você batalha todo dia para não se sentir indigno, para saber quem você é e vir aqui e ter um trabalho efetivo e crescer e prosperar. É isso. E esse crescer e prosperar às vezes pode ser nem ser econômico, pode ser em ganhar almas, para você chegar lá assim: ah, muito bem, servo bom e fiel, pegar na tua mão. Você já imaginou? Você já se imaginou assim lá? Muito bem, servo bom e fiel. Eu acho que Deus ainda vai falar assim: eu estava te esperando. Eu sabia, ele estava te esperando. Ah, mas tem tanta coisa que eu preparei para você aqui, porque você deu sangue demais lá embaixo. Quem ficou 95% do seu corpo em carne, andou 24 mil quilômetros a pé, morreu pela humanidade, você ouviu da boca dele isso, gente, é demais. É demais. Você percebe o tanto que ele nos ama e que ele vê potencial em mim e em você? Coisa que a gente nunca viu. Os nossos olhos vão descortinando diante disso. Eu tenho um Deus que me ama de uma maneira incondicional. Isso me faz lembrar até de uma música do Resgate que fala no texto aqui. A frase diz assim: se eu fizer a minha casa no mais alto, se eu armar a minha cama entre os mortos, os teus olhos vão estar, eu sei, em todo lugar. Não interessa onde você vai estar, querido, Ele é contigo, porque no final do versículo ele fala: estarei contigo por onde você andar. Pode ser o lugar mais tenebroso, eu estarei contigo. Para raciocinar, quantas vezes você esteve em um lugar que depois que você chegou lá, você sabia que não era lugar para você estar, mas Deus te guardou. Eu tenho certeza que já passou um filme na sua cabeça aí, porque eu já estive em cada lugar que depois eu pensei assim: não, mas não era para estar aqui de jeito nenhum, Senhor. Me leva embora. Quer correr para dentro da igreja? Não é? Olha só. O Senhor é maravilhoso. Então ele fala para Josué: ser forte, porque só... Você já parou para imaginar que Deus fala ser forte primeiro, corajoso depois? Já parou para raciocinar? Se Deus ele sabe de todas as coisas, Ele escolhe as palavras milimetricamente, querido. Então quando Ele falar com você algo, você não fica pensando: mas será que foi Deus que falou comigo? Você está doido para ouvir Deus falar. Quando Deus fala, você fica com dúvida. Ai que vontade de dar um cascudo, né? Eu fico pensando: será que Deus não tem vontade de dar um cascudão na gente? Eu tenho certeza. Você está doido para ouvir a voz de Deus, e quando ouve fica em dúvida. Olha só, Deus quer fazer algo então. Deus está o tempo todo conosco. E aí ele fala: ser forte e corajoso. Por que ele fala de ser forte primeiro? Para ser corajoso tem que ter força, querido. Quando você está totalmente desanimado, você está lá só bagaceira, às vezes sabe o que você tem que fazer para ser forte? Ah, vamos colocar uma música aqui para melhorar, não é assim? Eu não sei se você usa essa estratégia. Eu vou ler aqui alguma coisa aqui, ou vai lá, pega uma mensagem, né? Ou vai lá, ouve alguma coisa. Ó, você está criando força ali, ó. Criando força para gerar coragem, para você voltar no ritmo de novo, querido. Às vezes nós precisamos daquele momento. E é esse momento que forja o caráter do crente. É com você e ele. Ou você só sozinho. Porque às vezes tem vezes que Deus, você ora para Deus, ora e Ele não falou nada. E você tem que ser forte. Porque até quando Ele não falou, Ele está ensinando. Vamos lembrar. Eu já ouvi pesquisas que dizem que Jó ficou 14 anos naquela situação. Se acha... Foi Deus que fez a propaganda de Jó para o diabo lá. Falou: ó, você ouviu meu servo Jó? Parece até que o diabo não tinha visto, né? Não vi não. Onde está ele? Não, como que você... Eu penso que Deus falou assim: ah, larga de ser besta, mentiroso. Lógico que você já sabe de quem que eu estou falando. De Jó, rapaz. Jó, aquele que dá na sua cara toda semana. Todo dia. Foi Deus que fez a propaganda. E Jó passa toda aquela bagaceira, discute com aqueles amigos dele lá, que ficou um perrengue total. Você já leu lá Jó? Chega lá na frente e Deus fala quatro capítulos. Aí Jó fala assim: agora os meus olhos te veem. Deu vontade de dar uma bicuda no Jó. Você sabe por quê? Ele já conhecia, mas não tinha visto. Um dia eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, aliás. Eu falei: mãe, mas eu estou com uma vontade hoje, só não imagino. Lá em casa nós temos esse negócio, sei se vocês têm. Só não acerta de jeito nenhum. Ela falou: o quê? Eu falei: queria comer um mamão com granola. Olha só que... Ela naquela hora, ela falou: mas você não vai acreditar. Fui no mercado hoje. Até arrepio, queridos. Parece bobo, né? Eu comprei mamão e granola. Cara, eu comecei a chorar.
Eu falei, é Deus mesmo, é Deus. Como? Não tem como você... Cara, não tem coincidência com o crente, querido. Não tem coincidência, não. É Deus cuidando. Falou, vai comer mamão granola hoje. Tome. Você acha que não? Quando você levantou da sua cama lá, você teve um sono tranquilo, foi Deus guardou. Bateu ninguém na tua casa, você dormiu tranquilo. O cartão está arrebentando, mas você está dormindo tranquilo. Ou não, né? Não é? Você tem um monte de responsabilidade, mas está tranquilo. Isso é cuidado de Deus, querido. Porque Ele é o quê? Ele é amor. E Deus não nos mede da gente que a gente mede. Você está vendo? Para ter força para ver o Senhor em todas as coisas. Por isso o Jó falou assim, agora os meus olhos te vê, Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Eu passei por todo esse perrengue bagaceira de ficar coçando. Pior que The Walking Dead, querido. Se você for mais esperto, você sabe o que eu estou falando. Coçando aqui com um caco de telha. Mas o Senhor estava lá até naquelas feridas lá. E o Senhor me ensinou. É que as pessoas querem dar vantagem para Jó quando chega lá. E ficou mais rico. Ah, se Deus se preocupasse com dinheiro, né? Como se Deus se preocupasse com dinheiro. Se lá o chão é de... diz que o chão é de ouro. Que importa para quem tem chão de ouro? Presta atenção. É o relacionamento. É Deus mostrando para Jó ver o que ele não tinha visto até então, até aquele momento. E nós temos que ler muito mais Jó e pensar para conseguir ver o que Jó viu. Te desafio, leia. Leia com força. O manual tem que ser lido, querido. Se você não lê, e cada vez que você lê, você fica mais pirado nesse trem. É viciante. Então você percebe que é diferente, é totalmente diferente. Por isso ele nos dá força primeiro. Porque senão você não consegue ver nem um milagre pequeno. Porque todo dia tem milagre na vida do crente, querido. Todo dia tem milagre na vida das pessoas. Só que as pessoas estão tão assim, ó, estão no WhatsApp, estão na correria, estão no automático, que não conseguem ver o milagre do Senhor. Um dia eu estava vindo no meu primeiro emprego, nunca esqueço disso. Eu estava vindo de bicicleta, era de noite, estava em Curitiba, estava um frio, mas estava um frio, eu doido para chegar em casa. Eu vi que um carro passou, falando, não, vou passar. Em seguida que aquele carro passar, torando, correndo, tinha 15 anos, foi esses dias. Então eu estou correndo, assim, na hora que eu vi, e de repente eu vi que vinha outro. Eu coloquei os dois pés no chão assim, freio o freio da frente. Fechei o olho, falei, morri. O carro passou assim, que ventou em mim. Eu gelei assim, eu veio gelando assim. Você já passou por isso? Aquela coisa errada que você faz e vem gelando assim, ó. E foi gelando assim, eu fui ficando mole, e fui descendo. Aí voltou a ficar quente, eu falei assim, Senhor, obrigado. Eu, sem abrir o olho, obrigado, porque eu ia morrer agora. Você está vendo o milagre de Deus? Aí você vê milagre de Deus. Mas você não vê milagre de Deus quando você recebe o mesmo salário há tanto tempo e consegue pagar todas as contas? Milagre de Deus quando você consegue comer aquilo que você gosta? Milagre de Deus quando você não fica doente? Milagre de Deus mesmo você só tendo SUS médio, você não fica doente? E quando você precisa do SUS médio, tem lá um médico para te atender? Milagre de Deus, porque Ele é amor. Deus é lindo, né? Deus é lindo demais, é muito lindo. Por isso que Ele quer te dar força primeiro, para você enxergar Ele em todas as coisas. Cara, é maravilhoso. Você consegue pensar assim? Então Ele te dá força primeiro, para que a coragem venha. Mas quando aquela coragem, ela chega dentro de nós, não sei se você já passou por isso. Quando aquela coragem chega, parece que você vai voar, querido. Vem um negócio dentro da gente, né? Se aparecer qualquer coisa, você encara, querido. Qualquer coisa você encara, você tem coragem. Você tem coragem de chegar lá e orar para a pessoa. O Senhor fala com vocês, fala assim, não, eu vou falar. Fulano, o negócio é o seguinte, Deus falou isso, e pô! E entrega para a pessoa e sai vazado. Você tem coragem de fazer coisas que normalmente você não faria, porque o Senhor é aquele que nos dá coragem. Presta atenção, aqueles homens passaram a noite inteira pescando, e o Senhor falou assim, joga do outro lado. Aquela coragem entrou neles, aquela força veio neles, e ele falou assim, vou jogar. Quando eles jogam, eles nunca tinham visto uma pesca tão doida quanto aquela. Primeiro veio a força, e a coragem vem na sequência, queridos. Olha que é lindo demais. Você começa a perceber que tem muita coragem dentro da palavra, em cada coisa que a gente lê, em cada coisa do nosso dia a dia. Mas primeiro tem que vir a força, para gerar essa coragem, a coragem de fazer algo, a coragem de se entregar. E para encerrar essa palavra, eu quero contar um testemunho. Um dia eu fui ao banco com a minha esposa, e aqui na Flinto Miller, no Banco do Brasil. E como, né, banco você vai assim, você vai perder um dia, certo? Vai fazer uma vigília lá, né? Aí eu fui lá, parei o carro lá atrás, lá longe. E tava aquele sol fresquinho, de 3 horas da tarde. Eu falei, amor, na hora que nós voltar, esse carro vai estar um forno. Aí tá quente que só. Fechei o carro, fui embora.
Passei lá a peregrinação que eu tinha que passar lá dentro do banco. Na hora que eu voltei, querido, ainda bem que ele é. Cara, eu saí do banco. Tinha uma árvore que ela devia dar essa altura aqui, mais ou menos. É pequeno, né? Só que ela estava aqui e o carro estava lá, para lá da porta. A sombra daqui para lá vai ficando grande. Foi ficando grande e estava exatamente em cima do meu carro. Na hora que eu cheguei, queridos, olha como Deus quer te dar força hoje. Eu cheguei, olhei aquele carro, comecei a querer chorar. Eu já sou chorão, queridos. Eu olhei, comecei a chorar e falei, amor, você está vendo aí o cuidado de Deus? Eu falei que ia estar um forno aí dentro. Deus deve ter olhado e falou assim, eu vou te surpreender com uma sombra de uma árvore. Muitos podem olhar para aquilo e falar assim, foi uma coincidência. Isso acontece, larga de ser bocó, o sol passou aqui, fez assim. Mas eu falo para você essa noite, o Senhor quer fazer algo com você. Mas Ele quer te dar força primeiro, para que gere uma coragem em você, para que você possa ver Ele em coisas que normalmente as pessoas não veem. Por isso nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, queridos. Você percebe que a palavra ela vai se completando, e chega num ponto que vai deixando a gente cheio dele. E não tem como você falar, cara, não conhece esse Deus. Não tem como, porque Ele vai te dando uma coragem dentro de você, vai te dando uma ousadia, queridos. Aquele que não falava nada começa a falar, aquele que não se arriscava começa a arriscar, aquele que tinha medo de empreender começa a empreender, porque vai colocando diante de Deus, as coisas vão mudando. O Senhor quer fazer, então Ele quer que você se enche então da força. Lembra aquela música do Thales Roberto? Ele é o poderoso Deus da força. E contra ele o inimigo não tem força. Eu gosto dessa frase, adoro. Já falei para Dani, um dia eu vou pintar lá em casa no muro, porque passa na avenida, todo mundo vai ver, o poderoso Deus da força, contra esse Deus não tem força. Pronto. Se você gostou ou não, você vai ver e vai ouvir, o problema é teu. Eu sou meio radical quando fico meio corajoso. Você percebe? Então ali eu consegui ver o agir de Deus, querido. É essa força que Ele vai nos dando, porque Ele é. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Eu sei que o Senhor é maravilhoso, Deus. Cada um desses meus irmãos tem muitos testemunhos para contar de coisas que o Senhor já fez, Deus. Quando o Senhor provou o seu amor por cada um de nós. Quando o Senhor nos resgatou lá de onde nós estávamos, queridos. Tem gente aqui que o Senhor está falando assim, que você foi muito humilhado na sua casa pelos seus pais, mas o Senhor está falando, eu quero te encher do meu amor, para que você possa deixar isso e conseguir seguir, queridos. Isso te impede. O Senhor fala assim, tinha uma situação em casa, os irmãos e a mãe na cozinha, e você ouviu uma coisa que você não gostou, e aquilo te humilhou muito com seus pais. Você pensou, como que a minha mãe pode falar isso de mim? E o Senhor fala para você hoje, eu sou o Deus poderoso que te dou força, e eu sou amor para poder curar as suas feridas. O Senhor quer transformar a nossa vida, nos dando essa força, e nos dando esse amor para mudar algo dentro de nós. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, e que ela venha transformar as nossas vidas, e ela venha surtir o efeito esperado. Qual é o efeito esperado? A nossa transformação, a coragem, a força, para que nós possamos sentir esse amor literalmente, na sua totalidade, para que nós possamos também dar o amor que o Senhor nos deu. Que o amor, o sentimento do primeiro amor, daquela primeira vez, ele possa voltar no seu coração nessa noite. Se você estava afastado do Senhor, saiba, querido, que o Senhor não vacilou com você. As pessoas vacilam conosco, a gente se inflama de raiva às vezes, e o Senhor fala, mas eu não errei, filho, eu não errei, eu estava lá com a mão estendida, mas você só olhou para as pessoas, você não olhou para mim. Mas hoje eu te falo, volta para mim, porque eu me entreguei por você, foi lá naquela cruz, foi por você, e esse momento eu separei, foi para você vir aqui e eu te falar isso. Você está muito longe, mas eu quero que você ande perto, eu não quero você longe, eu quero você perto. Eu consigo ver pessoas andando de mão dada, com as mãos entrelaçadas, e o Senhor fala assim, eu vou levar você para caminhar o jeito que eu quero que você caminhe. Eu deixei você ir longe, mas agora eu te resgato com os laços de amor que eu tenho para você. Se você até agora não confiou em você, eu te digo, eu confio em você. Você precisa da palavra de mais alguém?
Você precisa hoje da palavra de mais alguém do que a minha, dizendo que eu te amo. E eu separei um caminho bom para você. Não é nesse caminho que você está andando que eu quero você. O Senhor mostra a mãe com 2 crianças e fala... Você pega nas mãos dela e fala que você tem todo amor, mas dentro de você, você não tem todo esse amor, nem para dar para eles. O Senhor fala, hoje eu vou colocar em você para que você possa criar seus filhos no caminho do amor, que é no caminho da minha palavra. O Senhor quer te dar força para que a coragem possa gerar dentro de você. O Senhor quer fazer algo, quer transformar algo na sua vida. Deixe seu coração aberto para que Ele possa fazer. Deixe o seu coração aberto para que Ele possa hoje instaurar em você o reino dEle. Você não precisa se julgar. O Senhor conhece todos os seus caminhos. E o Senhor quer fazer algo por você nessa noite. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos essa palavra, Deus. Eu coloco cada um dos meus irmãos hoje, que estão presentes aqui, mas que estão em casa, Deus. O Senhor conhece o coração de cada um. E que o Senhor possa dar força para cada um. Deus, que o Senhor possa dar força para aqueles que estão acamados. O Senhor está me mostrando para mim pessoas que estão na cama. Que você possa receber o Senhor aí onde você está na sua cama. O Senhor fala nessa noite, eu vou dar força nas suas pernas. E eu vou te levantar de onde você está. Para que você possa fazer o que eu já disse que é para você fazer. Você vai se levantar de onde você está. E você vai fazer aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu pedi para você fazer. Porque eu sou o poderoso Deus da força. E te dou coragem para que você possa caminhar e fazer os desafios que são colocados diante de você. Não existe um obstáculo grande demais quando o Senhor está na frente, porque nós estamos falando de um general que nunca perdeu uma batalha. E não existe batalhas grandes e pequenas para ele. Existem coisas que ele quer ensinar para o seu povo. Eu vejo uma pessoa deitada na cama, é um senhor de barba branca, pouco cabelo, calvo. O Senhor fala com você, você sabe que é você. O Senhor vai levantar você na sua cama. Os médicos falaram que você não levanta, mas hoje eu lanço uma palavra sobre a sua vida. O Senhor Todo-Poderoso vai fazer você levantar. E toda a sua família vai saber o Deus que você serve. E todos eles vão vir para a igreja, vão ajoelhar diante do Senhor e vão confessar Ele como Salvador. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus.